que fala o paradoxo dos gêmeos? Fala o seguinte: Ronaldo e Mário, olha ali, a gente chamou eles de novo, e estou falando que eles são irmãos gêmeos. No aniversário de 21 anos do Ronaldo e do Mário, né, por consequência, o Mário resolve fazer uma viagem espacial por 5 anos e depois ele volta. Ou seja, ele passou ali 10 anos viajando, né? E essa viagem aconteceu a uma velocidade de 12 sobre 13 vezes a velocidade da luz, né? Então 12 sobre 13c, que equivale ali a mais ou menos 2,77 vezes 10 à oitava metros por segundo. Uma velocidade extremamente absurda, né? Nenhum humano conseguiria viajar a essa velocidade. Isso é só um experimento mental, é o Ken Duncan, né? Ele está supondo isso. E a pergunta é o seguinte: qual que é a idade do Mário e do Ronaldo quando eles se reencontrarem? Tudo bem? Primeiro, vamos utilizar a nossa fórmula da dilatação do tempo, ΔT, vai ser igual a gama ΔT0. ΔT0 vai ser o tempo para o Mário, certo? Que a gente viu que o ΔT0 é para quem está em movimento, ou seja, para o Mário, e o ΔT é para quem está em repouso, né? Ou seja, vai ser relacionado ao Ronaldo. Ok. Para o Mário é fácil. O ΔT0, ele viajou 5 anos de ida e 5 anos de volta, foram 10 anos. Portanto, o Mário vai ter quantos anos? 31 anos, né? O Mário vai ter 31 anos, já que o tempo para ele passou de 5 de ida, 5 de volta, 10 anos. Mas e para o Ronaldo? Bom, a gente precisa calcular esse gama. Quanto que é o gama? É 1 sobre a raiz de 1 menos 12c sobre 13 ao quadrado dividido por c quadrado. Bom, meus amigos, vamos lá. C quadrado com c quadrado vai cortar. 12 sobre 13 ao quadrado é o mesmo que raiz quadrada de 1 menos 144 sobre 169. Aí é só fazer essa continha. Vou fazer aqui, essa continha aqui vocês conseguem fazer, isso é tranquilo, não é muito difícil, né? Isso dá 13 sobre 5. Esse é o gama, 13 sobre 5. Ok? Vou apagar aqui na parte da frente para a gente conseguir concluir nosso raciocínio. Então, qual que vai ser o tempo para o Ronaldo? O ΔT, o tempo para quem ficou em repouso, ou seja, o tempo do Ronaldo, vai ser gama ΔT0. ΔT0 a gente acabou de calcular, que são os 10 anos. Então, vai ser 10 que multiplica o gama, que é 13 sobre 5. Meus amigos, 10 sobre 5 dá 2, vezes 13, 26. Então, para o Ronaldo vai ter simplesmente 26 mais 21, 47 anos. Vocês conseguem perceber essa diferença? O Ronaldo vai ter 47 anos, enquanto o Mário vai ter 31 anos. Ou seja, como o Mário estava numa velocidade muito próxima da luz, o tempo para ele passa muito devagar. Em comparação ao Ronaldo, que está parado, está em repouso, e o tempo para ele passa muito mais rápido. Eles eram irmãos gêmeos, eles nasceram no mesmo ano. Mas o Mário volta 16 anos mais jovem comparado com o Ronaldo. Impressionante isso, né? Por isso que tem um problema que os astronautas, né, eles voltam teoricamente, quando eles ficam na estação espacial, eles voltam teoricamente mais jovens, porque como essa estação espacial está numa velocidade alta, tem alguns efeitos relativísticos e isso faz com que o tempo passe um pouquinho mais lento para eles lá na estação espacial, mas é muito pouquinho mesmo. E é por isso que graças à relatividade, a gente consegue ter uma precisão no GPS que sem ela a gente teria de 10 km a imprecisão. A gente consegue ser preciso graças à relatividade restrita do Einstein, por causa da dilatação do tempo. Tudo bem? Então, é esse o paradoxo aí, mas lembrando que a velocidades baixas, as velocidades que estão no nosso cotidiano, esse ΔT é igual ao ΔT0 e o tempo é o mesmo. Tudo bem?
Isso aqui só é válido para velocidades muito altas. Então esse é o paradoxo dos gêmeos. Quem está em movimento, o Mário, o tempo passa mais devagar para ele do que para o Ronaldo, que está em repouso. Não é à toa que o Mário volta 16 anos mais novo do que o Ronaldo. Contração do comprimento. Como a velocidade é constante e o tempo se dilata, será que o espaço se contrai para manter essa velocidade constante? Não vou fazer essa dedução aqui, senão a gente vai demorar muito, mas sim, o espaço se contrai num chamado contração do comprimento, esse fenômeno, né? Como a gente tem a dilatação do tempo e a velocidade é constante, é de se imaginar que a gente teria a contração do comprimento, né? Para meio que balancear isso. E essa contração do comprimento, ela nos mostra que objetos em movimento se contraem, ou seja, são encurtados, ok? E isso se dá pela relação de L igual a L0 sobre gama, em que L0 é o comprimento que o cara que está em movimento mediu e L é o comprimento do que o cara que está em repouso está medindo. Tudo bem? Vamos ver isso aqui. Bom, meus amigos, vamos para mais um exemplo, chamando de novo o Mário e o Ronaldo. O Mário está em movimento num vagão e esse vagão está a uma velocidade de 0,6 c. O Mário, ele vai medir, ele coloca uma régua no vagão. Então ele veio e colocou uma régua aqui no vagão e viu que o comprimento dessa régua era de 5 centímetros. Tudo bem? Então ele pegou uma régua de 5 centímetros, colocou no vagão dele, mediu isso. Qual que vai ser o comprimento que o Ronaldo vai ver dessa mesma régua? Bom, como esse trem está numa velocidade relativamente próxima da luz, então essa régua vai sofrer uma contração quando o Ronaldo observar. E a contração é dada por L0 sobre gama. L0 é o tamanho que o Mário vai medir, ou seja, sempre do referencial que está em movimento, mede dividido pelo gama. O comprimento que quem está em repouso observa é o comprimento com quem está se movimentando observa dividido por gama. Tudo bem? Esse gama a gente calculou, já tinha calculado, né? Gama vai ser 1 sobre a raiz de 1 menos v quadrado, né? Que é 0,6. C ao quadrado dividido por c quadrado. C quadrado corta com c quadrado, certo? Então, o gama vai ficar 1 sobre a raiz de 1 menos 0,36, que é 0,6 ao quadrado. Raiz de 0,64 é 0,8, né? Então, 1 sobre 0,8. Então, bora para cá. Então, L vai ser igual a 5 dividido por 0,8. Opa, perdão, né? Eu estou dividindo por 1 sobre 0,8. Então, isso aqui vai ficar assim, né? Ok. Isso vai ser igual, bom, divisão de fração, mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, vezes 0,8. Portanto, isso dá 4 centímetros. Então, você observa aí uma contração de 1 centímetro. Enquanto o Mário está vendo a régua dele medir 5 centímetros, o Ronaldo vai ver uma medição de 4 centímetros. Ou seja, corpos que estão em movimento têm o seu comprimento contraído, ok? Essa é a contração. Lembrando que ΔT0 é o tempo para quem está em movimento e ΔT é o tempo para quem está em repouso. L é o comprimento para quem está em repouso e L0 é o comprimento para quem está em movimento, tudo bem? Deixando isso bem claro, para não ter erro. Uma observação é que as dimensões perpendiculares ao movimento não sofrem contração. Então, por exemplo, a parede não sofreria contração, somente a régua que está indo na mesma direção da velocidade. Então, a gente só vai ter contração quando esse comprimento, essa dimensão, estiver na mesma direção da velocidade. Ou seja, essa parede aqui não sofre contração, porque ela está perpendicular à direção da velocidade. Para a gente falar sobre transformações de Lorentz, vamos falar só um pouquinho das transformações de Galileu? Vamos ver se vocês lembram disso? Acho que sim. Vamos para o quadro. Bom, meus amigos, imagina a seguinte situação. A gente tem um referencial S, que está em repouso, e tem um referencial S' que está se afastando de S a uma velocidade constante de V. Daí, alguma coisa acontece nesse ponto E aqui. A gente quer ver qual que é a relação do que S' enxerga com o que S enxerga. Qual que é essa relação, tudo bem? Bom, veja bem. Qual que é o valor dessa distância aqui?
Bom, essa distância é a distância no eixo x que S' marca. Então, eu vou chamar de x'. E essa distância aqui, ó? Essa distância é a distância para o evento, que é algum fenômeno físico que está acontecendo, que S está marcando, que eu vou chamar de x. Meus amigos, e essa distância aqui, ó? E essa distância aqui? É o quanto que S' se distanciou de S, que eu vou chamar de ΔS. Vou chamar de ΔS. Que é o tanto que S' se distanciou de S, né? Quanto que vai ser x', então? X' vai ser eu pegar um todo, que é x, e subtrair ΔS, né? Só que quem que é ΔS? ΔS vai ser a velocidade vezes o instante de tempo que S está marcando. Então, S marca um instante de tempo t e S' vai marcar um instante de tempo t', ok? Desse evento, né? Então, esse aqui é o t é o tempo para S, t' é o tempo para referenciar o S' que está se movendo. Então, x' vai ser x menos vt. Distância é velocidade vezes tempo, ok? Percebam que y' vai ser igual a y, ou seja, essa posição aqui é igual nos dois, e a posição em z também. Então, z' é igual a z. E para Galileu, para a mecânica clássica, para a mecânica de Galileu, né, o tempo também é absoluto. Então, t' vai ser igual a t. Essa aqui é o que a gente chama de transformações de Galileu. É o que vai aparecer aqui, né? Então, x' é igual a x menos vt, y' é igual a y, z' é igual a z, t' é igual a t. O que eu estou fazendo aqui, eu estou medindo. Eu estou vendo os pontos de S' a partir de S. Então, vamos supor que eu estou em S, eu tenho os seguintes dados. Eu tenho x, eu tenho t, eu tenho y e eu tenho v, que é a distância com que o referencial S' está se distanciando de mim. Essa velocidade, né? Então, eu consigo achar as coordenadas de S' com o que eu tenho de S, tudo bem? Então, essas são as transformações de referencial. Se eu quiser começar a estudar no referencial S', eu tenho que fazer essas transformações aqui para achar os valores corretos, né? Então, essas são as transformações de Galileu. Acontece que o tempo não é absoluto e nem o comprimento é absoluto, né? Então, perceba que o tempo ali não era absoluto, o tempo ali para Galileu é absoluto, né? Então, aqui teria igual a t, mas será que essas transformações são válidas para altíssimas velocidades? A resposta é não, né? A gente acabou de ver que para altíssimas velocidades o tempo não é absoluto e sim relativo, e o comprimento também não é absoluto e é relativo, né? Então a gente vai precisar fazer uma nova transformação, e quem adaptou essas transformações de Galileu para essa parte onde as velocidades são muito altas, ou seja, a relatividade restrita, foi Hendrik Lorentz, ganhador do Prêmio Nobel, um físico extremamente genial. Tudo bem que deveria ter mais reconhecimento, inclusive. Vamos então para as transformações de Lorentz, porque, aqui está aparecendo que as velocidades, em altas velocidades, o espaço e o tempo são relativos, então por isso a gente vai utilizar as equações de Einstein para adaptar as transformações de Galileu. Não vou deduzir aqui as transformações de Lorentz, porque eu acho que vai demorar muito tempo, tudo bem? Mas a gente vai observar, surgindo nas transformações de Galileu, o fator de Lorentz, o gama, né? O famoso, né? Gama, fator de Lorentz, vai aparecer nas transformações dele para referenciais que estão a altíssimas velocidades. Então, transformando, para a gente analisar S' a partir de S, que é o que a gente estava fazendo aqui, né? Eu estou vendo S' se deslocar com relação a S, tudo bem? Então, S' está se movendo para a direita, afastando. Eu vou ter as seguintes transformações. X' vai ser igual a gama x menos vt. Perceba que, como a gente viu na contração do comprimento, as dimensões perpendiculares ao do movimento não contraem, não sofrem nada. Então, y' vai ser igual a y, z' igual a z, porque são perpendiculares à velocidade de v. Enquanto x' está paralelo, né? Então esse vai sofrer uma contração.
E o tempo também já não é absoluto, obedecendo, aí, à dilatação do tempo. Então, T' vai ser igual a gama T menos V sobre C quadrado x, ok? Isso a gente está obtendo as coordenadas em S' com os dados que eu tenho, que são os dados de S. Ou seja, a partir de S eu consigo obter o que eu teria em S'. E fazendo o contrário, obter o que eu tenho, obter os dados de S a partir com o que eu tenho em S', né? A gente só vai inverter o sinal do menos para mais. Então vai ficar x igual a gama x' mais vt', y igual a y', z igual a z', t igual a gama t' mais v sobre c quadrado, x'. Ou seja, essas transformações de referencial é o seguinte, eu estou em S, então eu tenho os dados em S, eu tenho x, eu tenho v, eu tenho t, tudo bem? Mas eu não quero mais estudar em S, eu quero estudar em S'. Eu faço essas transformações para ver o que eu tenho em S', tudo bem? Na lista de exercícios, a gente vai fazer vídeos resolvendo exercícios nesse tipo, e eu acho que vai dar para entender bastante sobre as transformações de Lorentz, ok? Essa parte é um pouco mais abstrata, um pouco mais complexa, então assista várias vezes esse vídeo para ver se vocês entendem isso que eu estou falando com relação às transformações de referencial, ok? Bom, meus amigos, vamos encerrar o vídeo por aqui. E na próxima aula vamos fechar a relatividade restrita com energia e quantidade de movimento relativísticos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.